Dando continuidade à nossa série do calendário biodinâmico, hoje estamos aqui para falar mais sobre as forças cósmicas e o microclima. Então, no vídeo passado, aí, se você não assistiu, então assista. Não sei se vocês estão recebendo aí, então se você não está recebendo o nosso conteúdo gratuito, aproveita que depois nós vamos tirar essa série do ar. Então assina, né, se inscreve aí para estar recebendo. E nós falamos, né, sobre as relações das forças cósmicas, mais com os elementos da natureza, com o reino da natureza, né? E hoje nós vamos falar um assunto muito importante, um assunto que é, se você pegar a sutileza, a profundidade, né, nós estamos falando de alquimia aqui hoje. Por quê? Porque nós vamos estar falando sobre como as forças cósmicas elas estão influenciando, elas vão influenciar, né, o microclima, e como o microclima, de uma maneira geral, ela vai estar abrindo aí verdadeiros portais, né, para estar essas forças cósmicas atuando. Então, veja, eu falei aqui, você precisa realmente trabalhar com a natureza, trabalhar com o clima da natureza, com o microclima da natureza, criar um ambiente propício para que as transformações, as transmutações aconteçam. E essa é a grande chave aqui para a agroecologia, né? Nós trabalhamos por quê? Porque que, né, no nosso curso nós falamos muito sobre a agroecologia, né, no Preparado da Luz, e ele vem antes de tudo. Nós primeiro ensinamos a você criar um ambiente de um solo vivo, e depois criar um ambiente da agroecologia mesmo, né, que é você fazer barreiras vegetais, é você cobrir o solo. Então você cria esse ambiente primeiro para depois a gente começar a falar em agricultura biodinâmica, né, para a gente falar de alquimia, para a gente falar de homeopatia agrícola. Por quê? Porque se você não tem esse ambiente favorável, você não tem aí é menor, vamos dizer assim, a chance, e menor é o potencial para você fazer aí as alquimias, fazer as transmutações. E é como eu falei, né, por isso que os convencionais, eles não acreditam, porque eles acabam, né, com todo o clima, né, acabam com esse clima favorável, acabam com a vida do solo, acabam com as árvores, acabam com um ambiente, né, ou seja, fica um ambiente de deserto praticamente. E aí, né, vai tentar aplicar preparado, ou vai pensar nisso, né, ou algum falar, eu apliquei e não deu certo. Por que não deu certo? Porque não tem um ambiente preparado. E aí, você não... A gente fala, né, a gente ensina a você, através da agroecologia, a abrir verdadeiros portais dentro do seu sítio, dentro da fazenda, né, para que realmente essas forças entram e causam, né, proporcionam a capacidade de você, né, ser autossustentável, que é esse o nosso objetivo, trazer a você a capacidade de ser autossustentável. E só assim, você trabalhando com essas forças, trabalhando com a agroecologia, é que você vai ter a possibilidade de multiplicar a sua produção, a possibilidade de ser agroecológico, de trazer novamente o seu sítio, a sua fazenda, para um sistema agroecológico. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que as forças, elas estão aí, por aí, a todo momento. Elas estão aí, elas estão no ar. Mas, o que nós estamos falando aqui é que, de acordo com a movimentação dos astros, então, isso nós estamos falando desde o começo da série Calendário Biodinâmico, nós estamos falando das orientações de como os astros se movem em relação às constelações, né, e isso, como resultante, vai dar uma força específica, uma energia específica que vai trabalhar em um determinado ponto específico. Então, as forças estão a todo tempo, mas de acordo naquela hora ou naquele dia, né, ou naquele momento, existe um predomínio, né, dessas
forças que vão trabalhar através dos elementos da natureza, né, que nós falamos, os 4 elementos, vai trazer as forças da terra, as forças da água, as forças do ar e as forças do fogo. Então, veja, essa é a base da alquimia, trabalhar com esses elementos. E para você entender melhor do que eu estou falando, né, eu vou desenhar aqui, né, como que é, em simples palavras, né, claro, para entender mais ou menos, porque você vai ver que essas forças elas podem potencializar, né, e aí a gente coloca por trás dessas forças estão os arquétipos, né, nós falamos, todos os vídeos passados, nós falamos sobre arquétipos. Se você não viu, vê lá. E, né, você vai ligar tudo isso, só que vai ter algumas que podem potencializar uma a outra, né, um processo mais de simpatia, e outras podem estar anulando uma a outra. Né, e aí que vocês veem a angulação, os quadrantes e tudo mais aí, muito conhecido na astrologia. Né, para você, quando você vai ver, né, ler o seu horóscopo, você vai ver lá a pessoa falando, você está com quadrante aqui, tá tal astro, né, tá com quadrante com tal astro. Isso significa que ele está falando em questão de alinhamento. Então, esse alinhamento, de acordo que está com o alinhamento, pode acontecer, né, até aí que a gente chama de um nó. Pode acontecer um nó e que naquele momento, isso você vai encontrar no calendário biodinâmico. Então aqui o calendário biodinâmico, quem não tem, se você não tem ainda, né, você tem na nossa loja, tem na associação, ela vende. Então pode estar procurando, que lá vai estar falando, ó, existe um nó aqui, né, existe e nesse nó você não planta, não é bom você plantar. Então não é por acaso, né, que você às vezes, não é só a questão a questão do manejo em si, o manejo tradicional, que você vai ter de repente ótimas safras e piores safras. Esse ano deu uma safra boa, essa outra. Às vezes você faz a mesma coisa, tem o mesmo tempo e uma safra é melhor. Né? Mas por quê? Porque naquele momento em que você manejou, que você plantou, que você colheu, estava favorável. E aí nós vamos ver que essas forças favoráveis, pessoal, é cerca de 80%, 90%, né, que está por trás de você aumentar a sua produção, multiplicar a sua produção. E aqui, então, né, para mostrar, explicar isso de uma força anular a outra, ou uma força está potencializando a outra, né, nós vamos aqui, então, traçar o gráfico dos vetores. Né, um gráfico bem básico aí, né, mas bem didático para a gente estar aprendendo tudo isso. Então, imagina, né, que você tem aqui de um lado, então, você tem uma força A e aqui do outro você tem uma força B. Então imagina uma força de um planeta aqui puxando para o A, né, uma característica, um arquétipo puxando para o A, e esse, né, puxando aqui, um outro puxando para B. Então, dentro da física lá, vocês lembram, né, que quando você tem essas duas forças atuando, nós vamos ter o que a gente chama, né, da força resultante. E essa força resultante vai ser a força, né, aqui, força resultante AB. O que significa isso? É que essa força, ou a sua cultura ali, o seu manejo, a sua produção, ela vai num tal sentido que vai variar de acordo com o predomínio ou não dessas forças. Então vamos supor que aqui, né, entre aspas, né, não existe a força negativa ou positiva, mas vamos supor que essa força de A ela é positiva para o seu propósito. Tá? Para um outro propósito pode ser negativa, mas para o seu propósito ela seja positiva.
Então você tem uma força A puxando para esse aspecto positivo que você quer, tá? Então repare que é positivo, relativamente positivo para você. Então você tem uma força positiva. E aqui uma força negativa. Então, imagina que naquele momento quanto mais a força A estiver atuando, essa resultante, para onde que ela vai? Ela vai caminhar mais positivamente. Vai caminhar para cá. Essa seta ela vai tender a subir aqui. Né? Então imagina que aqui seja então, a sua produtividade, por exemplo. Né? Então, quanto mais essa força A, maior a sua produtividade. Ou quanto mais dessa força B aqui, então, vai puxar essa flecha para cá, né? A soma aqui, né? A nossa resultante vai puxar para baixo e vai ser, então, menor a sua produtividade. E aqui pode ser de diferentes razões. Vamos supor, por que eu falei o propósito? Porque pode ser que seu propósito, por exemplo, seja produzir raiz. Se você quer produzir raiz e tiver uma força aqui muito forte por exemplo, do fruto, que seria o fogo, e a raiz ele precisa da força da terra, né, do elemento terra. Então, se tiver muito fogo, vai ser negativo para a raiz. Mas, se tiver terra, vai ser positivo para a terra. Tá? E então você sabe os dias, né, a hora que essa força está mais favorável para aquele determinado função que você quer. E aí, pessoal, você vai ver que a questão aí, né, que às vezes de um dia para o outro, isso já muda. E aí acontece, né, temos os eclipses, né, nós temos os nós, que vai estar influenciando tudo isso. Então, qual seria, e isso aqui eu estou colocando duas variáveis, nós vamos ter mais variáveis, né? Nós vamos ter mais planetas influenciando, mais fatores influenciando e vai te dar então o que você quer. E isso tudo é possível você prever, tá? Porque veja, aqui lembra da força de coesão, da força da energia vital? Aqui nós estamos falando de inteligência, pessoal. A inteligência universal, a inteligência cósmica, que é a ordem, ela está a todo o momento querendo formar os seus melhores frutos. A todo momento, ele quer aquela informação arquetípica, a todo momento ela quer formar a ideia, a inteligência que ela tem, a ordem, quer manifestar a todo momento. Só que na natureza, sim, você encontra o equilíbrio, uma mata, você vai encontrar o reflexo, porque assim como o Paracelso falou, toda a vegetação é reflexo do céu. Então, o céu com suas estrelas, ele fala, o céu com suas estrelas participa de toda a vegetação, e isso no ambiente natural. Mas aqui entrou um fator, o elemento homem, que o homem, através dele, o ser humano, e quando eu falo homem aqui, pessoal, estou falando o homonal, o ser humonal, estou falando do homem e da mulher, claro. Então, esse ser que vai ser um instrumento dessas forças, que vai se ligar com essa força. Ele tem uma mente, ele tem o corpo, ele tem as mãos, que vai estar manipulando. Ele pode manipular essas forças, tá? Então, se ele pode manipular essas forças tanto internamente, ele pode manipular externamente. Então, é aqui que nós entramos, então, no nosso próximo assunto, que é o microclima. Então, vamos apagar aqui, e a gente pode entrar, então, fazer o assunto direto mesmo, dito tudo isso, nós vamos falar agora, então, como essas forças cósmicas vão atuar no microclima e o microclima nessas forças cósmicas. Então lembre que nós temos aquela sequência, nós temos a sequência, que tudo parte então do arquétipo. Esse arquétipo
né, tá relacionado cada um com as constelações. E as constelações vai se alinhar, vai ter, né, aí os planetas com todo o nosso sistema solar. Então, todo o nosso sistema solar, ele está dentro aqui, vai passar por todas as nossas constelações. E aí lembra, então, que ele vai, através de, né, vamos pular aqui, vai ter um elemento aqui, que ele vai chegar ao sistema solar, as constelações de arquétipos, vai chegar nos nossos reinos da natureza. E esses reinos são 4, certo? São 4 reinos da natureza. Só que então ele, para chegar daqui para cá, lembra que ele chega através dos 4 elementos. Então, 4 elementos: terra, água, ar e fogo, e os 4 reinos: mineral, vegetal, animal e homem. Então ele chega através daqui, ele passa por aqui, ele precisa passar por esses 4 elementos. Então, os antigos, os gregos, né, falavam, né, lá, eles consideravam antes que toda a matéria, antes de ter o conceito do átomo, né, antes até lá os gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles falavam que toda a matéria era constituída dos 4 elementos. E eles estavam certos, não estavam errados. É lógico que depois entraram, né, os cientistas entraram e foram falar, não, existe o átomo, né, a matéria é constituída de átomos e tal. Mas ele tem aqui, né, nós vamos ver que tem os 4 elementos, e nós vamos ver que nós temos até mais, né, mais que 4 elementos. Mas aqui para a Terra, aqui, para a matéria aqui, para a Terra, né, nossa Terra aqui, tá bom os 4 elementos. E aí, né, então, o que nós queremos dizer aqui é que se você manipular esses 4 elementos, você consegue manipular o microclima. Então, se eu estou falando microclima, pessoal, é o clima, como eu falei, né, a sua casa, dentro da sua casa existe um clima, mas dentro da próxima, vamos supor, você mora numa região que é fria, né, mas dentro da sua casa existem climas que pode ser mais quente, mais úmido, né, existe o clima mais fresco, né, então, ou seja, dentro do seu organismo agrícola pode ter variações dentro de um clima geral, mas tem variações no mesmo microclima. E quando a gente fala de microclima, né, onde que acontece, né, o que você encontra aí para acontecer um evento, né? Quando acontece um evento, o que é o evento na verdade? O evento nada mais é do que você criar um clima, né? Nós temos, por exemplo, um evento, um batismo. Se você tem batismo, você cria-se todo um evento com música. Então no batismo você cria-se todo um ambiente, né? Coloca-se música, coloca-se flores no altar, tem os padrinhos, tem todo um ritual, né? Então o ritual, o que é? Nada mais é você criar todo um clima para que haja ali uma transformação, haja um acontecimento, uma marca, no caso, né, do batismo. Agora, nós temos, por exemplo, então, um casamento, né, cria-se todo um clima, né, para haver a junção, a união do casamento. E aqui, então, também acontece. Nós precisamos criar um clima no nosso solo para que haja ali, né, as transformações necessárias. E quem são os grandes transformadores? São os próprios micro-organismos do solo. Os próprios micro-organismos do solo, eles precisam das condições favoráveis para eles transformarem, como por exemplo, né, a gente diz, transformar o cálcio em sílica, né, ou o potássio em nitrogênio. Então isso, né, para a ciência aí atual, para os convencionais, seria uma heresia, né, falar isso.
Mas aqui não, nós estamos convictos de que isso é possível, você transformar um elemento em outro. A ciência já aceita você transformar um elemento em outro com alta energia, né? Ou seja, com energias nucleares, a transformação. Isso ela aceita. Agora, o que ela não reconhece é com baixa energia. E aqui nós fazemos as transformações com baixa energia. Por quê? Ela é baixa para os nossos olhos comuns, mas ela é alta para aquela energia que está oculta. E onde que ela é alta? Da onde que ela vem essa energia, essa potência dessa energia? Vem daqui. Energias cósmicas, pessoal. Vem daqui, das constelações, vem dos astros. Nós estamos sendo bombardeados por essas energias a todo momento. Basta você saber utilizar ela. Tá? E então o que você faz é com que essa força que está oculta, ela se manifeste. Só que para você fazer com que ela se manifeste, existe um código. Né? Você precisa abrir o código. Para você abrir o cofre, existe um código. Aí você precisa conhecer esse código, que é tantos para cá, tantos para lá, tantos para cá, tal. E aí você abre e aí essa força se manifesta. Essa força se manifestando, você consegue, então, tá fazendo a transmutação. Então, você manejando os 4 elementos, você maneja, então, o microclima. O que eu quero dizer isso? Como que você maneja os 4 elementos? Trazendo as forças, por exemplo, se você quer, por exemplo, vou dar um exemplo, você tem um ambiente muito calor. E qual seria o elemento, o elemento contrário, mas complementar, oposto e complementar ao calor? Seria a terra, a água, né? Então você traz o elemento terroso, traz o elemento aquoso e você começa a transformar o seu microclima em um clima não tão mais calor, mas um clima mais aquoso. Então você pode começar a trazer um deserto, um local degradado, um local desértico, você começa a trazer água. Você pode, e como eu falei para vocês, aí você pode ir por outras mãos. Né? Você pode, mudando o microclima, você pode trazer a água. Ou você traz a água e você traz o microclima. E aqui o microclima, o que é, pessoal? Como eu falei para vocês, então, é a agroecologia. E você fala assim, mas então, se eu plantar árvore, eu estou mudando o microclima. Se eu plantar árvore, eu estou trazendo água. E se eu trago o elemento água, eu faço aparecer árvore, eu faço aparecer vegetação. E aí vocês vão ver que os preparados biodinâmicos também. Cada preparado traz um aspecto. Por exemplo, o preparado 500 vai trazer o elemento mais terroso, mais da terra. O 500 é o elemento terra. Então, se você quiser trazer mais água para a sua unidade agrícola, se você quiser trazer, segurar a água, aplique o preparado 500. Em contrapartida, se você aplicar o 501, um ambiente que tem muita água ou muita terra, muito elemento terra, você aplica o 501, que é o preparado de luz, que ele vai trazer o elemento mais de luz, vai trazer mais os outros elementos, o elemento ar, tá? Então veja, eu espero que você conseguiu pegar, é bem sutil, tá? Mas entenda isso, mexa o ambiente. Para cada local que você faz, você tem, para cada objetivo que você faz, você cria-se um ambiente. Então, se você quer um ambiente para descansar, você tem o objetivo de descansar, você vai criar um ambiente para descansar. Se você quer um ambiente de festa, você vai criar um ambiente de festa. Se você vai querer um ambiente de concentração, de estudo, você vai criar um ambiente de estudo, um ambiente de... Então, ou seja, se você quiser foco, você cria... Sabe como você consegue o foco? Não fique tentando, eu preciso focar. Não, por quê? Você cria um ambiente e você tem o foco. Como, por exemplo, você vai no cinema, não vai? O cinema é um ambiente
né, que fica, você é obrigado quase que ficar lá, né, você nem sai do cinema, aí se você sair, né, na metade do filme. Você não sai, você assiste o filme todo. Por quê? Cria-se um ambiente, fica apagado, a luz, tal. Para que você fique todo mundo prestando atenção, né, no filme. Agora, coloca um filme no meio de uma festa, né? A tendência de você perder o foco, né, você perde o foco. Então, de acordo com o objetivo que você quer, você cria um clima. Então, para a gente entrar mais dentro dessa lógica, eu então apaguei aqui a lousa para a gente colocar, vamos colocar um gráfico mais lógico aqui, para você aí que gosta do aspecto mais tangível, e para você ver aqui, eu vou colocar isso que é muito importante, que aí é base, como eu disse para você, da alquimia, base para você estar manipulando, né, esse microclima aqui. Então nós vamos imaginar esse quadrante aqui e, claro, né, pensando no aspectos de polaridade e complementaridade, ou seja, são polares, porém são complementares essas partes. E aqui então a gente vai colocar, né, os elementos, né, em cada quadrante. Nós vamos encontrar aqui, vamos colocar os 4 elementos da natureza. Colocando aqui nesse primeiro quadrante aqui, vamos colocar o elemento fogo. E então, em oposição a ele, mais complementar, nós temos aqui então qual elemento? O elemento água. E aqui, enquanto nós temos nesse quadrão aqui o elemento terra, em oposição a ele, e complementar a ele, nós temos aqui o elemento ar. Então veja, né, fogo e água, né, são polares. O fogo apaga a água, né, não se, vamos dizer assim, a água vai apagar o fogo, né, e o fogo vai evaporar a água, são, né, complementares. A terra aqui, né, é diferente, né, polar aí ao ar, né, enquanto a terra é chão, né, o ar é mais céu, né, então são polares. Então nós temos aqui terra, água, ar e ar e os opostos complementares. Nós podemos trazer então aqui os microclimas, né, só trabalhando com esses 4 elementos, e depois, né, nós vamos trabalhar aí com a temperatura, nós vamos falar sobre a temperatura da Terra. Então, o temperamento da Terra. A gente fala temperamento, né, existe, depois eu vou mostrar para vocês que os seres humanos têm temperamentos também, né? E a Terra também tem os temperamentos dela. E aqui então, vamos colocar aqui, então, entre a terra e o fogo, se você misturar o elemento terra com o elemento fogo, o que nós vamos estar encontrando aqui? Um microclima seco. Então, onde que é isso, pessoal? Um microclima seco. Onde que é? Microclima seco no deserto. Então, no deserto, o que você vê lá? Muito elemento terra e muito elemento fogo, né? O elemento calor. Enquanto, então, entre o fogo e o ar, né, nós temos, então, um outro microclima, que seria um microclima quente. Então, né, o fogo traz o calor junto com o ar, né, evapora, fica calor, fica quente. Né? Então, o local é quente. Onde nós temos isso, por exemplo, o Nordeste. Né? O Nordeste, nós temos lá um local, por exemplo, quente. E então, em polar a isso, né, nós temos aqui em polar ao seco, nós temos o quê? Um local úmido. Então, para você trazer o úmido, você vai trazer o ar e a água. Então, se você tem muito elemento ar e o elemento água e o elemento ar, você vai trazer a umidade. Onde que é isso, pessoal? Onde que se encontra isso? Na Amazonas, né? Então, enquanto, veja, são polares. O ambiente da Amazônia e o ambiente do deserto. Né? Então, você encontra aqui, né, isso daqui. Né, a umidade lá
tem, né, bastante ar, mas tem bastante água. E se você for mais, existem variações, se você for mais para cá, mais por água, você vai mais ali para onde? Para o Pantanal, por exemplo. Então ele vai um pouquinho mais para cá, né? E aqui, entre a terra e a água, nós temos o quê? O ambiente frio. Tá? Então veja, nós temos quente e frio como polares, seco e úmido como polares. Então você traz, né? É claro que tudo isso aqui, pessoal, os ambientes, existem ambientes extremos. Eu falei, dei exemplos de extremos aqui. E tudo isso você vai trabalhando com isso, né? Você vai jogando mais terra, vai jogando mais água, ele vai vindo mais para cá, ou você vai jogando mais terra, elemento terra, ele vai jogando mais para cá, né? Então, e assim vai, né? E aí, então nós temos aqui dentro, isso aqui nós temos então os temperamentos, né? Ou seja, as temperaturas. Então aqui seria o quê? Dentro do seco e do quente, aqui nós teríamos um local, né? Um local quente, né? Nós temos aqui um local ventilado, né? Um local, o temperamento, a temperatura ventilada, mas ela é iluminada aqui. Como eu falei para vocês, é o deserto. Aqui então nós vamos ter um ambiente aquoso, né? Porque eu falei frio, úmido, mas o ambiente, a gente fala temperatura ali, é um ambiente característico do clima aquoso e ele é úmido. Né? E aqui vai mais para a temperatura do frio, né? Do fresco, um local fresco e frio. E aí, né, só nesse quadrante aqui, com os 4 elementos, a gente cria todas as variáveis. Né? Então agora, né, muda a sua percepção. A sua percepção muda, porque quando você vai em determinado local, agora você vai saber, você vai sentir o ambiente, e aí você vai falar, olha, esse lugar tem um predomínio do elemento fogo, ou esse tem um predomínio, eu consigo sentir aqui o elemento terra, aqui o elemento ar, o elemento água. Então, agora muda a sua percepção, quando você tem a sua consciência, então é assim mesmo, você aprende, tem a consciência, né, aprende mentalmente, você percebe, e você incorpora e você passa a sentir tudo isso, você passa a sentir tudo que está acontecendo. E é nesse exercício de percepção que você começa a se integrar com a natureza, pessoal. E aqui, só para a gente terminar, né, quem que falou isso, né, aqui, né, para vocês fazerem essa associação e ver como tudo está interligado, quem tinha esse conhecimento, foi, né, o Hipócrates, o pai da medicina. Hipócrates, pai da medicina, ele falou sobre os temperamentos humanos. Então, os temperamentos humanos foi montado em cima de tudo isso. Então, quem estuda aí, quem gosta aí, o pessoal antroposófico, o pessoal que gosta dessa medicina alternativa, aí nós sabemos, né, os psicólogos aí, então, entra aqui uma personalidade, né, ele colocou, então, o Hipócrates falou sobre os 4 temperamentos, né, então, onde que estariam os 4 temperamentos aqui dentro desse quadrante? Então, ele coloca né, dentro do fogo, aquela pessoa que é regida por fogo, né, ele coloca o colérico. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, acho que já, aí a pessoa colérica, né, o temperamento da pessoa. A pessoa colérica é uma pessoa mais ativa, né, uma pessoa mais raivosa, né, mais nervosa, né, mais batalhadora até, né, mais proativa de uma maneira geral. E enquanto que tem o colérico, nós temos então o sanguíneo. Então a pessoa, né, tem o temperamento, é um sanguíneo. Né? Então a pessoa sanguínea é uma pessoa mais diária, ela é mais aérea, né? Ela fica mais pensativa e então você diz que ela é uma pessoa sanguínea. Né? E aí nós temos então o fleumático.
né? O fleumático. O que é a pessoa fleumática? A pessoa fleumática é a pessoa mais sentimental. Então a água, né, que rege aí os sentimentos. Então câncer é regido por água, é uma pessoa sentimental. Então o fleumático também, né? Então ele está aqui, né? Está dentro, regido por esse elemento água, né? Sentimental, né? Mais sensível até. E temos aqui o quarto e último aqui, né? O melancólico. Bom, o melancólico, né, que é regido por terra. Quem que é o melancólico? O melancólico é aquele mais conservador, mais tradicional, gosta do passado, né? A palavra melancolia, uma pessoa melancólica, fica, né, trazendo o passado de volta, né? Então são aí, né, aqui existem os temperamentos humanos e existe, né, nós falamos aqui dos temperamentos da natureza. E aí, tudo isso, claro, por que é importante saber tudo isso? Porque nós, ao se depararmos, nós podemos fazer um diagnóstico do ambiente, nós podemos fazer um diagnóstico da pessoa, da personalidade da pessoa e saber como lidar, né? Porque cada caso desse, nós vamos lidar com uma maneira diferente, porque para cada situação, uma maneira de você estar aí agindo, né? Então, vocês aí, quem é mãe, quem é pai, sabe, né, que às vezes você cria o filho igual, né, os filhos iguais, da mesma maneira, só que são filhos, cada um diferente do outro. E por que isso, né? Então, porque cada um vai trazer um desses aspectos, e aí você vai, então, né, tratar, você não consegue tratar cada um, você vai, né, ter que tratar diferente, no sentido de lidar, né? Na verdade, você vai tratar igual todos, né? Todos os pais e mães, né, tratam os filhos iguais com todo o amor, mas como vai abordar com o filho, né? Com alguns filhos você tem que conversar mais, outros com menos, né? Um fala uma vez, ele já faz, o outro você tem que falar 10 vezes para fazer, e você tem gatilhos diferentes para trabalhar com cada filho, né? Então, assim também é na agricultura, né? Assim também é para cada organismo agrícola, para cada individualidade agrícola, né? Você tem essa característica. E aqui, né, por isso que nós falamos da individualidade agrícola, por isso que nós não tratamos, né, a agricultura convencional, ela trata o quê? Como tudo igual, né? Ou seja, é a monocultura, né? Cria-se uma receita, faz tudo igual, né? E aqui não, quando nós estamos trabalhando com a individualidade do organismo agrícola, nós estamos trabalhando com o indivíduo também, né? Então, esse é o caminho, né? O próprio Steiner fala que o caminho é a individualidade, e nós trabalhamos com a individualidade do organismo agrícola também, e é só através da individualidade, né, do reconhecimento da pessoa ou daquele local como um indivíduo único, né, como um indivíduo que tem uma consciência e de que ele é diferente e que ele tem o seu valor próprio. Então, cada local vai ter a sua individualidade, então nós vamos tratar assim, né? E é por isso que, então, não dá para tratar como uma medicina que trata, né, tudo igual, né, dá o remédio, né, a rodo lá para massa, tudo é virose, tudo é virose, né? Alguns até, né, nem conhece direito, fica lá, conversa 5 minutos, 10 minutos com o paciente, né, mas aqui não, assim como uma homeopatia, que você fica em um atendimento, você demora 1 hora, você sabe todo o contexto, sabe toda, né, a história da pessoa de uma maneira mais holística, sistêmica. Aqui nós também vamos trabalhar assim, para conhecer desses elementos. E você pode, se quiser, você pode parar na agroecologia, né? Tá bom, nós sempre dizemos, né, como eu falei para vocês, nosso curso, a primeira coisa é você trabalhar com agroecologia. Se você já está com a agroecologia, se você já criou um ambiente, já está ótimo. Agora, se você quiser ir além, se você quiser ir para o calendário biodinâmico, se você quiser ir para a biodinâmica como uma ferramenta transcendental, se você quiser ir para a homeopatia, se você quiser ir para a alquimia, né, seria um próximo passo. Mas só
só da alquimia já está ótimo, você consegue o objetivo de autossustentabilidade. A gente sempre diz, a agroecologia, por isso que o nosso curso, o nosso projeto, ele é de agroecologia e de alquimia. Né? Ele vai, para aqueles que querem ficar, não quer saber desse aspecto, né? Quer ficar mesmo no chão, mais pé no chão, só a agroecologia está ótimo, você vai conseguir a nossa finalidade, que é, né, multiplicar a sua produção, sair do convencional e, né, para a agroecologia, ir para o alternativo, ir para a liberdade, se libertar, né, e chegar, né, à sua autossustentabilidade. Só com a agroecologia você consegue chegar lá. A alquimia, os processos bioquímicos, de biodinâmica, da homeopatia, são ferramentas aí que vão te acelerar esse processo. Tá? E, né, para quem gosta também, aí, lembra que a alquimia ela acelera o processo e ela faz com que você realmente dê passos, que você dê grandes passos aí, dê saltos. Né? O salto que a gente fala, o salto quântico, nada mais é do que são processos alquímicos. Você pula de etapas, né? Mas para pular essas etapas, existe, como eu falei, precisa abrir o cofre, precisa ter acesso a essas forças maiores. Tá bom? Então, mais um conteúdo aí, eu acredito aí que ajuda muito, eu gosto muito disso, espero que vocês também tenham gostado. E aí, então, assina aí, né? Dê like, porque aí vai estar sempre aparecendo conteúdos desse nosso para você aí. E assine aí, entra no nosso site lá, vê lá. Se você quiser, então, o calendário biodinâmico, tem lá, né, na nossa loja. E estamos aí, né? Manda mensagem para a gente, faça perguntas que a gente está aqui para responder. E nos encontramos então no nosso próximo vídeo da nossa série, o Calendário Biodinâmico. Então um grande abraço e até lá!